Olá, bom dia. Me chamo Roberto Tormin, aqui do Cartório em Gestão. No episódio 12, hoje vamos falar de gente. A competência de RH, que é muito importante, um insumo principal para que a gente resolva demandas da serventia. Então, no episódio 12, a gente está numa sexta-feira simbólica. Eu criei um fluxo de semana para que a gente entenda mais ou menos a ideia do que a gente tem que resolver no dia a dia. Antes de falar de gente, nós precisamos ser honestos do que aconteceu nessa primeira semana. Tá? Então a gente implantou os rituais, eles funcionaram? A gente tem que fazer o check-out agora. Primeiro, financeiro, caixa bateu, a gente verificou, descobriu, responsabilizou, é um ponto. Ponto 2, fiscal, as obrigações acessórias foram enviadas? Você viu o recibo ou você só confiou na palavra de alguém? Se o recibo está na pasta, ok. Se ela não está na pasta, ainda tem que terminar a atividade. Tá? Na parte logística, você lembrou do inventário de sobrevivência? Fez seus compras de lote econômicos de mínimo de condição para você ficar por um período dentro do cartório? Tá? O papel de segurança foi contado? O pedido de compra foi feito antes de acabar? Se o toner acabou hoje de manhã, o processo falhou. Você tem que revisitar isso. Então, sempre fique analisando para que não tenha problemas na serventia. Tá? Quarto, parte institucional. O malote de ofício foi lido e respondido? Ficou alguma pendência para segunda-feira? Então, você já lembra disso. Se alguma dessas coisas falhou, gente, presta atenção. O problema não foi o insumo, o computador ou o sistema. O problema é de quem está operando. E aí é a hora que você vai ter que verificar exatamente a responsabilidade de cada um. Se as tarefas não foram feitas, é porque pessoas não sabiam que era a responsabilidade delas ou não sabiam como fazer. Tá? E é o que nos traz hoje para o tema crítico que eu quero discutir, que seria a competência de recursos humanos. Tá? Sabe aquela frase que mais desmotiva um funcionário dentro de um cartório? Eu vou te contar. Todo mundo acha que eu não ganho o suficiente, eu ganho pouco. Tá? Porque o fulano ganha mais do que eu e não trabalha. Ou então, eu estou aqui há 10 anos e ninguém me valoriza. Quando você assume um cartório, você herda uma caixa preta. Ninguém sabe exatamente por que ganha aquele salário ou como que foi o último aumento. Às vezes o salário foi decidido porque o antigo dono gostava da pessoa, ou porque ele pediu um aumento e ele deu para não dar briga. Esse ponto que é muito importante. Às vezes, a pessoa que merece um aumento de salário não necessariamente é a pessoa que pede. E aí você precisa de ter uma liderança proativa para compreender e determinar, tá? Então, isso é um veneno, porque cria fofoca, cria inveja e faz o funcionário bom ir embora. Quando o funcionário é bom e ele está sendo subvalorizado, o que vai acontecer? Se atende o mercado, se atende cliente do dia a dia, que a maioria das vezes tem outras atividades reais e outros negócios da cidade. Então, quando eles percebem uma pessoa que trabalha melhor e ela está desmotivada, ele vai lá e assedia ela para contratar. Quem que não quer uma pessoa que tenha tido uma experiência em cartório? Então, cuidado com isso. Para manter os ativos, não é só aumento de salário, tá, pessoal? Salário, pela pirâmide Maslow, quando a gente estuda RH, é um dos fatores insatisfacientes. Uma pessoa, quando ela aumenta o salário, depois de 3 meses, ela incorpora isso no orçamento familiar dela. Então, todo o efeito que teve em relação ao aumento de salário, ele dissipa em 3 meses. Fatores satisfacientes são questões ambientais, questões de engajamento e outros pontos que merece atenção. E a gente vai falando isso durante os ciclos desses 100 primeiros dias, tá? Então, hoje a gente vai abrir essa caixa preta e definir as regras do jogo. Eu acho que é um ponto muito importante. Então, no Manual de Excelência que conduz nas empresas, existe uma regra clara, política de cargos e salários, clareza e padronização. O que significa em português claro? Significa que todo mundo precisa saber o que precisa fazer para ganhar mais. Então, gente, pensa, quando você passa a responsabilidade para o indivíduo, ele entende a responsabilização do que ele tem que fazer. Esse é um dos princípios de meritocracia, tá? Então, imagina um jogo de futebol onde o juiz não explica o que é falta e o que é gol. Os jogadores ficam perdidos, eles vão brigar e vão parar de jogar.
No seu cartório é a mesma coisa. Se eles não sabem que a vitória é por meio de gol, como é que eles vão conduzir o processo? Tá? Então, se sua equipe acha que pode ser promovido por ser amigo do chefe ou ter 20 anos de casa, você está matando a vontade de trabalhar. Porque a pessoa fala assim, eu vou ficar aqui e em um dado período eu vou receber um aumento. Eu não preciso de competência, eu não preciso desenvolver outras atividades, eu não preciso desenvolver outras atribuições para ter salário. Eu tenho que olhar o relógio, eu tenho que esperar, eu tenho que chegar às 8, tenho que ir embora às 6 e tirar meu horário de almoço, tirar meus 30 dias de férias no ano. Ponto. E você tira o perfil de empreender atividades dentro da empresa. Então, o empreendedorismo não tem que ser só uma pessoa que abre uma empresa. O colaborador também precisa empreender para ter uma ideia melhor, para conseguir compreender um formato ou fazer parte da mudança, todas as discussões que nós tivemos até agora. Dentro da gestão, você tem que pensar que a pessoa precisa, como indivíduo, se sentir valorizada e conseguir valorizar o ambiente de trabalho que ela está. Tá? Então a gente precisa tirar da ideia de salário por tempo e colocar a ideia de salário por entrega. Então, um ponto muito crítico que eu quero trazer aqui para vocês, a gente tem que pensar nisso, é o júnior de luxo. Esse ponto acontece demais e principalmente em cartório, tá? Então, você vai encontrar na sua equipe pessoas que estão lá há 20 anos, ganham salários altos, mas entregam trabalho de iniciante. Então, tem um exemplo que eu vou usar até o mesmo nome do que eu vou usar na planilha que eu vou enviar para vocês. Mas o cara trabalha 10 anos na empresa, o João, e chega bravo com o chefe porque a Maria, que começou a trabalhar mês passado, recebeu um aumento salarial e ele não recebe aumento salarial. Aí chegou, meu chefe, por que eu não tenho aumento salarial? Aí ele pegou, não falou nada, ele só pegou R$ 50, entregou para ele e falou assim, ó, vai lá embaixo na banca de frutas e compra um cacho de banana, por favor. Aí ele não entendeu, pegou o dinheiro e foi lá embaixo. Chegou, não tinha, voltou. Falou, chefe, não tem banana. Ah, então tá bom, então faz favor, senta aqui na cadeira, só um segundo. Aí ele pegou, chamou, falou, Maria, vem cá. A Maria chegou, ele deu os mesmos R$ 50 e falou assim, Maria, compra um cacho de banana para mim, por favor, na banca lá de baixo. Falou, tudo bem. Aí ela desceu, chegou, voltou, falou, chefe, não tem banana, mas o cara tem abacaxi, tem mamão e tem maçã. Eu peguei o celular dele, o WhatsApp, caso você queira pedir, mas ele falou que amanhã traz banana. Mas se você quiser realmente banana, a 2 quadras daqui tem um hortifruti, eu posso ir lá comprar. Não, pode deixar, tá bom, obrigado. Ela saiu, aí o chefe virou pro João e falou assim, agora você entendeu por que ela teve um aumento de salário? O cerne da questão é essa. Você tem que preocupar com a entrega, muito mais do que temporalidade. Ah, Roberto, mas a pessoa entrega e ela tem tempo de casa. Ótimo. Então você está conseguindo juntar duas condições maravilhosas. Mas somente o tempo não é skill suficiente para você ficar refém de uma situação. Então é algo que você tem que olhar, tá bom? Então a solução que eu sugiro para vocês é a escada de 3 degraus. Então, a escada de 3 degraus, a gente vai falar sobre o júnior, o pleno e o sênior, tá? Então, quem que é o júnior? É quem precisa de ajuda. Ele sabe fazer, mas precisa perguntar. Ele segue o POP que a gente criou, mas se der um problema, ele trava e te chama. O salário dele é o base, ele é o ponto de partida, tá? Mas a gente também tem um executor, que é o pleno. Ele faz sozinho, ele pega o serviço, ele faz, confere e entrega. Ele quase não te chama, ele quase não acessa para ter dúvidas, mas ele roda a rotina sem erro. E o salário dele é a média, o salário dele é bom, é uma média do que temos. Tá? Só que a gente tem a pessoa que é diferenciada, que é o sênior. Tá? Então ele ensina os outros, ele não faz só o dele, ele destrava o colega que está parado, então ele vai empurrando o barco e não só ele querendo remar. Ele está trazendo outras pessoas juntos, ele está com um perfil de liderança, mesmo que seja informal. Ele está tentando desenvolver a equipe. E quando aparece um problema que não está no manual, ele pensa na solução e te traz. Você traz o problema e te traz a solução. O problema sempre vai acontecer, gente. Só que a pessoa pode escolher se ela é parte do problema ou parte da solução. E se ela for a parte da solução, ela vai delegar, ela vai te informar, vai delegar a você, mas já direcionando uma solução que ela acredita que seja certa. E você, na matriz rastro que a gente falou,
você é a pessoa que determina, é o A da matriz RACE, então você vai poder falar que sim ou que não, adotando essa nova estrutura. Pensa que o sênior ele é muito importante para poder ligar o operacional e o tático com o estratégico. Você conseguir fazer essa ponte e melhorar a liderança. Mas muito disso é você sempre continuar mapeando, para que você tenha uma visibilidade do processo. Tá? E, bom, a partir de hoje, deixa claro para a equipe, você quer ganhar mais? Pare de me trazer problema e comece a me trazer solução. Então, suba o degrau, se desenvolva. Tá? Bom, pessoal, eu fiz uma estrutura de uma planilha para poder auxiliar vocês nessa ferramenta para saber como que você vai desenhar isso, tá? Então, inicialmente, eu considerei 5 competências críticas. Não precisa também esticar muitas competências, tá? Consiga ser restrito e não escreva demais, tenta fazer uma indexação, para que aí você já pense num formato onde você possa automatizar, onde você possa criar outras estruturas para desenvolvimento, tá? O passo 2 é a avaliação da equipe. Então, você vai na aba mapeamento, avaliar cada colaborador em cada uma das competências que você definiu, numa escala de 1 a 5. Tá? E o passo 3, você vai fazer a análise de resultados. Então, como é que a gente vai olhar aqui? Bom, eu defini aqui 5 competências que eu acredito que são válidas. Então, seria atendimento ao cliente, conhecimento técnico, organização de processos, trabalho em equipe, adaptabilidade digital, tá? Então, lembre-se, eu deixei uma dica aqui, seja específico. Atendimento ao cliente é melhor do que comunicação. Então, seja específico para que você saiba determinar e consiga desenvolver pessoas para fazer isso posteriormente numa competência. Porque, exemplo, um conhecimento sobre qualificador das partes. Às vezes é muito específico, só que aí você vai ter uma empresa de RH, você vai ter uma pessoa de RH que vai fazer isso. Não é melhor falar só conhecimento técnico? Você que é da área jurídica, você sabe o que é o conhecimento técnico que você necessita para aquele escrevente, para aquele tabelião. Mas a pessoa que às vezes vai aplicar isso não sabe. Então, assim, restrinja a conhecimento técnico. Tá? Bom, aqui a gente definiu a competência da equipe. Então eu fiz um quadro, ele ficou um pouco maior para vocês verem, mas aqui, iniciante, é o número 1, que ele tem um conhecimento básico, até o expert, que seria o nível 5. Então você vai determinando. Para vocês aqui, eu fiz o João e a Maria. O que é a persona que eu defini para o João? O João é uma pessoa que está mais velha, que está com seus vícios, que está dentro do cartório. E a Maria é uma moça que entrou dentro do cartório há 1 ano e está se desenvolvendo no trabalho. Então, assim, por exemplo, atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente, o João conhece muita gente. Então, ele passa aquela impressão de que, não, como ele conhece, ele conversa com todo mundo, não, então ele tem um atendimento ao cliente muito bom. Então, ele tem 5. A Maria é mais tímida, está iniciando, etc., mas ela tem um nível 2. Assim, não, o João é sensacional, dado o tempo de caso, o que ele sabe, etc, etc. Bom, conhecimento técnico. A Maria, ela veio de uma faculdade de Direito, ela pensava em estudar para cartório, então ela já tinha um nível técnico muito bom daquele conhecimento. O João foi um cara talhado a machado, é o cara que está ali todo dia no bate-estaca e conseguiu desenvolver muito conhecimento. Mas ele se vende muito bem, ele está lá há muito tempo, ele conversa com os clientes, pô, mas está ótimo. Bom, aí a gente tem a organização dos processos. A Maria, como ela só sabe a partir dos POPs, a partir dos manuais, é aquela pessoa que está seguindo sempre o mesmo rito. Ela sempre segue o mesmo procedimento. Porque ela é aquela pessoa que imagina, eu quero ser promovida, eu não quero ficar aqui o resto da vida. Então eu quero virar um tabelião, eu quero mudar um modelo de trabalho. Para isso, eu preciso que os meus processos estejam organizados. Então o processo dela é maravilhoso, 5 estrelas, tá? Mas o João, não, o João, tudo dele é da cabeça, ele tem muita memória, então assim, ele pega e considera nível 1, tá? Bom, mas e trabalho em equipe? A Maria é uma pessoa que faz toda a dinâmica, que ela se desenvolve, que ela tá ali, etc, etc. O João não é um cara, o João quer tocar a vida dele, então ele é o herói. Não, ele faz tudo, ele conversa com todo mundo, ele conhece tudo, mas o processo todo é da cabeça dele, ele não se vê necessariamente criando uma estrutura de time. Então, eu considerei nível 1. Bom, e adaptabilidade digital? A Maria, ela é mais nova, ela conhece a internet há muito tempo, ela já usa o sistema,
Ela pegou, deu um acesso para ela para a área AD que o software deu, aí ela assistiu todas as aulas, ela aprendeu todas as telas, ela conseguiu desenvolver, ela soube abrir chamada, ela soube conversar com o sistema. E o João? O João ele sabe fazer duas telas, ele sabe fazer a escritura, ele sabe fazer isso, mas tiver um reconhecimento de firma, uma atualização, ele não sabe, ele reclama, ele não quer mudar. E aí ele não tem adaptabilidade digital. Enquanto a Maria, não, ela usa o Trello, ela manda para o WhatsApp, ela compartilha pelo Google Drive, ela consegue desenvolver com todas as ferramentas que entrega na mão dela. E outro exemplo, a questão de IA. Ela começa a entender como é que monta prompt, ela sabe gerar a dúvida dela, ela sabe perguntar, enquanto o João, só a cabeça dele, ela não está olhando outra forma. Então, existe uma diferença de adaptabilidade digital. E aí, quando a gente olha a média, a gente percebe que a Maria, no escopo, na hora que a gente vê que cada uma dessas competências tem até 20%, aqui elas têm 20% do peso, se a gente pensa em 5, 20% cada uma das competências. Ela, no meio disso tudo, ela é um nível superior, mesmo que o João passe uma imagem de que ele está sendo superior. Então, aqui você já começa a perceber que existe uma diferenciação que não era perceptível no início, só que quando você para friamente para olhar os números, você começa a perceber uma diferença, tá? E aí aqui a gente resolveu olhar. Então aqui, vamos lá. O João e a Maria, ambos são escreventes. Aqui, só que o que acontece? O João há muito tempo, etc., ganha R$8.000. E a Maria acabou de entrar e ganha 2.500. A média de salarial da minha equipe está em 5.250. E aí o que acontece? Em nível de senioridade, eu nem coloquei aqui se ele é júnior, pleno ou sênior. Mas vamos colocar, eu considerei que ele era sênior. Eu considerei que a Maria era júnior, que estava iniciando agora. Dentro da média salarial, eu vejo que o João está 52% acima do que deveria a média e ela está 52% abaixo da média, tá? Então a gente olha a questão da análise, está equilibrado, mas qual que é o ponto de atenção que eu tenho que ter? Eu vou olhar aqui a relação de salário e senioridade. Desculpa, pessoal. Bom, dado o João, que a gente percebeu no número dele, a gente tinha a percepção de que ele era sênior. Só que, na verdade, ele não era tão sênior quanto eu imaginava. Apesar do período dele, eu vou considerar ele como pleno. E eu vou colocar a Maria como pleno também, para que vocês entendam, tá? Então, o percentual está o mesmo, só que a gente faz uma análise e olha que o salário dele está alto para o nível de senioridade que ele tem. Então, com isso, a gente tem um ponto de atenção. A gente tem que olhar isso. E a ideia é que essa planilha traga justamente uma análise de equidade salarial. Então, o que é o diagnóstico que a gente vai olhar aqui? Nós temos a quantidade de colaboradores. Aqui a gente tem a média geral da equipe para compreender como é que eles estão posicionados. Tá? Aqui eu determino o quanto que eu tenho de nível de distribuição por competência, porque aí eu também começo a entender o que eu tenho que fazer treinamento, gente. Aí eu tenho uma equipe ótima em processo, mas eu tenho equipe zero de inserção digital. Aí a pessoa que eu tenho que resolver a parte digital. Não, mas eu tenho uma pessoa que é 1 em processo, mas ela é 5 em inserção digital, eu vou procurar soluções digitais para que eu possa disponibilizar para todo mundo. E aqui os gaps críticos, eles vão mostrar para você exatamente o que tem que ser atenção prioritária, tá? Então, a questão do João é a pessoa que a gente vai ter que verificar aqui o que faz sentido ou não, tá? Então, essa planilha de apoio é justamente para auxiliar vocês a desenvolverem uma análise em relação à equipe de vocês, tá? Então, a tarefa de hoje é um diagnóstico silencioso. Você pega a lista dos funcionários, você vai colocar o nome dele, quanto eles ganham, você vai classificar eles na sua cabeça, se ele é júnior, pleno ou sênior, vai levar um susto quando você vai ver que tem gente ganhando como sênior e entregando como júnior. Não saia demitindo ou baixando o salário agora, para você não ter processo trabalhista, não ter problemas. No dia 45, eu vou lembrar vocês, porque quando vocês entraram, os interinos recontrataram todo mundo. No período de experiência, vocês vão ter justamente, no 45º dia, o período de renovação do período de experiência ou de desligamento desse colaborador. Então, nesses 45 dias, você já tem que ter mais ou menos uma noção se vai ter que ter turnover ou não, tá? Então, esse é um ponto que você vai ter que olhar isso, tá?
Então, na segunda-feira, na reunião de check-in, nós estamos hoje 12º, no 15º episódio que a gente vai conversar sobre isso, você vai chamar na reunião de check-in e vai falar, gente, aqui a gente cresce por mérito. Quem aprender a fazer mais funções e resolver mais problemas vai ter mais prioridade. A gente tem uma restrição orçamentária, a gente quer pensar e beneficiar as pessoas, só que esse benefício das pessoas, eles vão partir de forma primordial do nível de entrega de resultados. Tá? Mas fuja dos heróis. Não acho que resultado é só faturamento, gente. Senão vocês vão pegar e vão cair na máxima daquele colaborador tóxico, que ele só traz escritura, só traz faturamento, só que ele repassa por todas as fases e não desenvolve equipe, não cresce, não evolui, não tenta desenvolver, não tenta reverberar o conhecimento dele. Apesar de, no curto prazo, parecer que é interessante, no longo prazo faz com que você perca dentro do processual. Então, lembrando de novo do Toyota, o método Toyota, ela evita de fazer heróis. Ela procura desenvolver equipe, ela procura desenvolver processos. O SEALs, ele não quer o melhor militar, ele quer a melhor equipe militar. Então, você tem que conseguir desenvolver a equipe. E uma pessoa que às vezes traga um nível de resultado, mesmo que tenha condições que não condizem com os valores do resto da equipe, você começa a minar, atrofiar algumas pessoas. O colaborador que tem uma visão de líder, às vezes ele acaba tendo um posicionamento de liderança tóxica e você começa a perder a equipe, você começa a perder o desenvolvimento dessa equipe. Tá? Então, esses são alguns ensinamentos que eu gostaria de trazer hoje. Deixo para vocês a planilha no Google Drive. Quem já estiver disponível, aqui na descrição do vídeo vai ter o link do grupo. Você pode entrar, baixar a planilha e visualizar. Tá? Gente, estou à disposição, o que vocês precisarem. Quero ajudar todos vocês. Tá? Um bom dia e um bom trabalho.